Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos. Bom dia a todos que nos acompanham neste nosso programa da reflexão da Palavra de Deus. Espero que esteja ajudando, hein? Coloca aí os comentários aí dos vídeos, porque a gente está fazendo todo este esforço, todo este trabalho, pensando em você. Eu espero que esteja ajudando, não? E que espero que esteja lhe dando um conforto espiritual, uma pequena reflexão, né? Eu espero que ajude de verdade, né? Essa é a nossa intenção deste nosso programa, de todo o nosso esforço da nossa paróquia para chegar até você, aqui pelas mídias sociais, pelo YouTube, pelo Face, enfim, por todo o nosso trabalho, tá bom? Bem, muito obrigado mesmo por nos acompanhar todo esse tempo, são quase 5 meses, né? Quase um semestre nesse trabalho, e tu e você tem nos acompanhado. Muito obrigado de coração e, como eu digo, compartilhe se está ajudando com quem que precisa. Às vezes você conhece alguém que precisa de uma palavra de ânimo, de consolo, né? Compartilhe aí também os nossos vídeos, a nossa reflexão. Hoje é dia 16 de setembro, quarta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. E a igreja celebra a memória de 2 santos. Eu não vou falar da vida deles, né? Mas só para saber, porque a liturgia, de alguma maneira, está direcionada para a vida desses 2 mártires, São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo. Mas são santos fundamentais da igreja e que têm toda uma teologia e toda como é que eu vou te dizer, uma ajuda da igreja pelo que é a unidade da igreja, né? Eles têm escritos fantásticos sobre o que é a unidade da igreja. Tão difícil hoje em dia, não? Conseguir a unidade na igreja, da igreja. E eu espero que de verdade esses santos hoje intercedam por nós. Porém, o que eu quero falar é da palavra de Deus de hoje. Hoje, a primeira leitura é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, e entra no capítulo 13 até o versículo 13. É o famoso hino à caridade, né, que muitos conhecemos. E como começa esse texto? Irmãos, aspirais os dons mais elevados. E ele vai colocar, do que ele está falando que é um dom mais elevado? O dom mais elevado é o amor, a caridade. E ele tem que explicar o que é a caridade. A caridade não é um sentimentalismo, apenas um sentimento afetivo, humano, não. É muito mais profundo. Por isso aqui, São Paulo pega talvez um hino que era da igreja primitiva, que ele recolhe na sua carta, mas talvez era feito nas comunidades do primeiro século. E ele diz, vou mostrar-vos ainda um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse a língua dos santos, a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse caridade, etc., seria como o bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, e se eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse caridade, não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo a chamas, mas não tivesse caridade, de nada serviria. Ou seja, não adianta, tudo bem, estudei teologia, mas se eu não amo como padre, nada. Posso ser doutor, PhD, posso ser um cara que trabalha muito bem na área social, até entregue meus bens pessoais, como fizeram tantos santos. Despojaram dos seus bens para o bem dos pobres. Mas se eu não amo, nada. Não adianta conhecer a ciência e não ter amor. Esse é o critério de São Paulo. A caridade é aspirar ao dom mais alto, mais sublime. E se a gente quer algo grande, por isto, quando os discípulos do Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, parece, não deste domingo agora, do domingo anterior, né, não deste domingo que passou, do outro ainda, a pergunta dos discípulos seria esta. Quem é o maior no reino dos céus? Pois eu lhe digo quem é o maior no reino dos céus. Quem tem a caridade, quem ama. E aqui, Paulo vai colocar que tipo de caridade? A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa,
não é vaidosa, não se escambebece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alega com a iniquidade, mas se regozija com a verdade, suporta tudo, crê tudo, espera tudo, ou seja, vai colocando várias coisas. Por isto, Paulo termina com algo que eu acho muito interessante, que quando ele era criança, pensava como criança, agia como criança. Nós, às vezes, somos infantis na fé. E como eu sei isto? Porque amo de uma maneira infantil. Aí, basta o padre não me dar bom dia, basta aquela irmã não sei o quê, basta... E não entro no perdão, não entro na reconciliação. Não exerço este dom mais alto, mais excelente da caridade. Ser adulto na fé, né? Viver este dom mais sublime, mais elevado, é pagar o mal com o bem. É ser adulto. É não ser um infantil de sentimentalismo. Não ser um cara seco de sentimentos, de afeto. Não é isto. Não é ser um cara sem afeto. Deus nos fez afetivos neste sentido. Mas o nosso afeto, às vezes, está doente a causa do pecado, a causa do orgulho, da vaidade, da soberba, do egoísmo. E este veneno faz com que o amor nosso, nosso afeto, a nossa caridade, a gente ama de maneira envenenada, se posso dizer assim. E amamos, sei lá, fazendo acepção de pessoas, idolatrando as pessoas, não sei, fazendo chantagens afetivas, tanta coisa. Por isso diz São Paulo, quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Ou seja, Paulo, como que ele se tornou adulto? E olha que ele era um fariseu, um homem da lei, zeloso, precisou cair do cavalo, ficar cego, fazer a sua kenosis, a sua humilhação. E agora o mais importante de Paulo não é toda a sua ciência teológica, é a caridade. Se eu não amo, por isso você vai ver em várias cartas de São Paulo a maneira carinhosa, não? Que ele se dirige aos irmãos, expressa o amor, o carinho, que reza pelos irmãos, que se preocupa, cita até alguns irmãos, a preocupação por alguns que ficaram doentes. Ou seja, Paulo é aquele que também ele percebeu que precisa ser algo maior, ser adulto, a caridade, o amor. Eu espero que hoje eu e você também façamos essa experiência de viver o dom mais sublime, mais alto, que é a caridade. Porque no Evangelho é disso que se trata. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 31 a 35. Jesus conta uma parábola. Com que hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? E aqui, mais do que parábola, Jesus faz uma comparação com os jogos infantis que faziam as crianças. As crianças hebraicas, judias, desde criança vivem todo esse ambiente religioso. Né? Recebem a fé dos pais, vão à sinagoga, vão ao templo, enfim. Tem toda uma moral religiosa que marca a vida de um judeu. Né? A sua vida é marcada pela religião, muito, muito, muito fortemente. Então, as suas brincadeiras, as brincadeiras das crianças hebraicas, estão ligadas de alguma maneira à religião. Onde que a criança participa muito? Né? É como se você, pai e mãe católico, a tua criança, você sempre traz ela na igreja, na missa, nas reuniões que você participa. Você tem o festejo, traz ele para ajudar nas barraquinhas. Ou seja, o ambiente e as amizades desta criança é a igreja. Os coleguinhas dela são da igreja. Né? Tudo bem, tem um colégio e tudo, mas ela vive um ambiente, recebe a fé tua, vê você rezando em casa, vocês rezam em família. Ou seja, este ambiente faz com que ela seja diferente na escola, responda a certas dificuldades que ela tem como criança, a partir da fé, mas também as suas brincadeiras. Não sei se vocês já viram na internet várias crianças brincando de rezar missa. E alguns pais aí, eu já vi outro dia uma foto aí no Facebook, fizeram mesmo uma casula para a criança, pequenininha, parece que a mãe deve ser costureira, fez
e tudo. Ou seja, a criança, ela está vendo o ambiente religioso, então as suas brincadeiras são deste ambiente religioso. E é disso que fala Jesus. Com o que ele vai comparar os homens desta geração? São como crianças que se sentam na praça e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Está falando das festas de casamento, das coisas alegres, né? A ida ao templo de Jerusalém, as festas religiosas. Fizemos lamentação e não chorastes. Um velório, um enterro no Oriente é muito marcante, é muito forte, é muito impactante. Então imagina, brinco de enterro. Como é que pode, né? Brincar de velório, brincar de enterro. Pois aí Jesus usa esta brincadeira e diz: pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes que ele estava com o demônio. É o não chorar, não? Tocamos flauta, vocês não deixaram. Fizemos lamentações e vocês não choraram. Veio João Batista, num caminho de conversão, vocês não quiseram se converter. Né? Falaram que João Batista tinha um demônio. Veio o Filho do Homem que come, bebe, e festas. Muitos dos encontros das catequeses de Cristo eram numa refeição, numa janta, numa festa. E vós dizeis que ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Ou seja, vocês não querem se converter. Não entram na dinâmica de Deus. Deus lhes dá doença, ou permite doenças na tua vida para ver se você se converte, se humilha, mata em ti o orgulho, a soberba, você não escuta. Deus te dá momentos em que você vê milagres, graças, como Deus te ajudou naquele momento difícil, e você não se alegra, não bendiz ao Senhor, não vem agradecer. Que coisa! Você não entra na dinâmica da brincadeira, se podemos dizer assim, como fala Jesus. Eu espero que tenhamos o mesmo sentir da igreja, né? E entremos na dinâmica de Deus, entendamos a linguagem de Deus para nós. Eu sempre coloco que é comparado àquele sujeito que nós estamos rezando a missa, não sei se aconteceu com você, comigo já várias vezes. Entra uma senhora, vai até o Santíssimo, reza, vai até a imagem do santo e vai embora. E nós celebrando a missa. Ela não está em comunhão conosco. Não está o mesmo sentir, o mesmo espírito. Imagina, muitos de nós não vivemos o mesmo sentir de Deus, a sua vontade, quando Ele permite certas coisas na nossa vida. Eu espero que aprendamos a escutar aquilo que Deus nos diz, a entrar na dinâmica de Deus. Quando penitência, quando sofrer, quando Deus permite uma doença, algo para nos converter, para nos penitenciar, penitência. Quando é tempo de alegria, de festa, de exultação, pois exultar. Mas viver este diálogo com Deus. Não ser aquela criança que burra, não vou brincar. Não gostei da brincadeira, quero que seja diferente a brincadeira. Se não for de outro jeito, eu não brinco. E é assim que às vezes a gente reage. Eu espero que Deus nos ajude a viver como adultos, não como infantis, não como crianças, mas sermos adultos na fé. Então hoje eu vou fazer a oração da missa de hoje, da coleta de hoje, da memória de São Cornélio Papa e São Cipriano Bispo. Oremos, ó Deus, que em São Cornélio e São Cipriano destes ao vosso povo pastores dedicados e mártires invencíveis, fortificai por suas preces nossa fé e coragem, para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã para o nosso próximo encontro na reflexão da Palavra de Deus.